Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado por estar conosco novamente, por acompanhar o nosso programa, como sempre, dando opiniões, criticando, dando sugestões de pauta. Está conosco o Rubens Moscatelli, o nosso comentarista, ele é presidente do Sicom, é o apoiador do nosso programa. Eu quero destacar aqui o trabalho que o Sicom faz diretamente a você, que é síndico, né? O serviço que presta a vocês. Se vocês não usufruem desse serviço, liga lá no Sicom, eles podem ajudar vocês a melhorar muito na gestão do seu condomínio, a tirar dúvidas com relação às reformas trabalhistas, com todo o trabalho itinerante, todas as questões que modificaram as regras do trabalho, com a queda da MP 808, que criou uma grande celeuma aí, vale antes, vale depois. Rubens Moscatelli tem tudo na ponta da língua, vai poder te ajudar bastante. Rubens. Se eu não puder ajudar, o departamento jurídico lá está afiado. Está afiado, né? Não, mas obrigado aí pela referência, Querela. Afinal de contas, o Sicom tem de fundação já indo para o 30º ano, no ano que vem, 29 anos completos, né, em fevereiro. E esse é o foco, não só para o síndico, mas para o condômino, para o administrador, para a pessoa que tem dúvida do dia a dia, dúvida a respeito da convenção coletiva de trabalho, como você acabou de falar, da reforma trabalhista, ou dúvidas do dia a dia com relação aos princípios e regras condominiais, o Código Civil. E o mais importante, bastou fazer o agendamento, vai ser atendido por um advogado especializado com custo zero. Não tem que pagar nada, só tem que fazer, como eu falei, fazer o agendamento prévio e a gente dá consultoria a respeito disso. Para a sociedade é diferente porque ele tem um vínculo maior com a entidade, mas em geral é de maneira gratuita para a gente poder esclarecer e melhorar a relação existente entre condômino, síndico, administradora, contribuir para essa relação ficar cada vez mais harmônica. E o que eu queria completar nisso é que sempre há exceções, né? É um líder sindical, é um sindicato. Então, quando a gente quer jogar todos os sindicatos no meu balaio e ficar mexendo, não é essa a verdade. Rubens, apresenta o seu convidado. Olha, nosso convidado hoje é presidente também, né? Atualmente eleito entre os vereadores aqui de Santos, é o Adilson Júnior, né? E muito nos honra com a presença, porque ele é um vereador que já está no segundo mandato, não é isso? Terceiro mandato. Eu brinquei para o Rubens apresentar o vereador Adilson, porque ele é um amigo. Sim. Então parece que a gente fica convidando o amigo para vir no programa, mas não é não, viu? O vereador está lá batalhando muito na presidência da Câmara, diga lá. E reiterando a isenção do programa com relação à coloração partidária. Aqui já vieram de todos os partidos, à esquerda, à direita, exatamente. Amigos, não amigos. Aqui é democrático mesmo, sim, né? Aqui a gente exerce mesmo a democracia. Vamos exercer esse ano aqui através da eleição, né? Que é um momento importante. Está me dando até angústia de tentar escolher quem, mas eu vou conseguir. Eu tenho isso, porque eu quero ouvir. Como nós falamos no outro programa, a gente não pode se omitir. Chegar lá na urna lá e branco ou nulo, não. Verdade. E aí, né? Primeiro, Adilson, obrigado por ter vindo. Imagina. A gente está parecendo político, não para de falar. Pois é. Nós trouxemos o Adilson para ele falar. Eu quero ouvi-lo. Então, o primeiro assunto que eu queria tratar contigo é o seguinte. Existe aí, você está no PTB, é um vereador, você tem visto o cenário nacional, né? Na Câmara Legislativa, lá na questão do Executivo, nós vamos eleger também, o Senado Federal. Eu não vou entrar no STF hoje para deixar isso aí para um tema, só um programa, porque aí a gente consegue falar, tem bastante assunto para tratar lá também, não é? E tentar entender o que é direito, o que é política e o que se mistura. Exato.
o que você tem visto nesse cenário, né? Nós precisamos ouvir, nós precisamos saber quais são as propostas, porque não adianta só a gente ficar nessas posicionamentos dicotômicos, direita, esquerda, ou centro, ou isso, aqui. Qual é a proposta? Olha, doutor, primeiro, obrigado mais uma vez por estar aqui. Rubens, obrigado pelo convite, né? Agradeço a Deus aqui a oportunidade da gente, mais uma vez, poder estar debatendo. E, aliás, parabenizar, antes de mais nada, vocês, em especial por isso. Eu acho que um programa que tem esse viés de falar da questão do condomínio, e a gente vive num grande condomínio, seja na cidade, no estado ou na federação, é o desafio condominial, né? Mas parabenizar porque vocês trazem, não porque eu estou aqui, porque estou político, mas porque eu acho que isso é necessário, em especial porque você está falando, ainda mais num ano como esse. A gente precisa ouvir, a gente precisa ter as nossas identidades, sejam elas ideológicas ou não, para poder acertar no voto. Acho que o país, por um período, errou feio, principalmente na votação, e a gente está pagando um preço alto por isso. E talvez programas como esse, que são poucos, né? Você vê uma cidade como a nossa, até politizada, e com o número de veículos de comunicação que nós temos, são poucos os espaços que temos para levar a informação às pessoas, a informação verdadeira, e poder dar a possibilidade do debate e do conhecimento. Eu acho que isso é de suma importância. E considerando essas avaliações, acho que entra nisso que você indaga, ou seja, esse momento que a gente vive, que é paradoxal, né? Ao mesmo tempo, as pessoas, elas demonstram cada vez mais uma necessidade de também ser participe deste efeito, ou seja, dessa ação que é a participação. Se nota isso em especial pelo crescimento das redes sociais, e mais do que isso, do crescimento da participação nas redes das pessoas, até de indagar, de discutir, de criticar. Ter a oportunidade. De ter oportunidade, ou seja, isto é política. É perfeito. Pessoal, eu não gosto de política, critica a questão política, mas vai lá no Facebook e fala, olha aqui, estou na fila de não sei de onde, está demorando tal. Olha, estou aqui no hospital e está acontecendo isso, na minha rua tem um buraco. Isso é política, né? A arte nobre da questão da política que é nobre. A gente passa por um período, eu acho, salutar no país, da gente separar de fato o joio do trigo, né? Mas a gente não pode, ao mesmo tempo, envolver todas as pessoas no mesmo contexto. Você falava aqui da questão sindical, e na política é a mesma coisa. Existem pessoas de bem, existem pessoas que querem efetivamente mudar e que acreditam que a política, como eu creio, que a política ainda é a única forma democrática de transformação de uma sociedade, de uma cidade, de um país, de um estado. E aí vem as eleições, né? Vejo um campo completamente aberto, seja no Poder Executivo estadual ou na federação. Assim, nós temos bons candidatos, temos candidatos, na minha visão, bastante aventureiros, né? Que até por esse ato que se deixa, a gente deixa ingressar aí pessoas que não têm a mínima possibilidade ou não conhecem, às vezes, até do parlamento mesmo, quais são os limites que ela tem, até onde pode chegar, mas talvez, às vezes, levantado ou alçado até pela população por uma certa, digamos, popularidade, por exemplo. Você vê aí, isso. Não vou entrar no mérito, mas o grande símbolo que é o Tiririca, ou seja, um homem da mídia, e que foi alçado por um cargo importante por conta de uma popularidade. Repito, não vou entrar no mérito aqui do que ele fez ou deixou de fazer, da sua avaliação, mas foi alçado. Por um sistema de contagem que levou um monte de gente. Exatamente. Sim. E você vê que não foi um cara que talvez não tenha nunca nem sido eleito síndico de um prédio, por exemplo, e foi levado por uma questão popular. Ele mesmo disse que não sabia que ia conhecer lá, né? Exatamente. Não, e a gente, dentro aí desse exemplo que você deu, é um dos que menos perdeu sessão, mas ao mesmo tempo pouco efetividade do mandato não teve, porque foram poucos projetos. Isso, gente. Sim. Ele foi aprender e, de fato, foi um bom aluno. Esteve presente em todas as aulas, participou, né? Tentou, viu qual a dificuldade em aprovar um projeto, viu que ele não pode ser sozinho, que ele tem que estar lá politicamente envolvido com o coletivo. E não deixa de ser um exemplo de que a gente não pode ir no impulso do voto de protesto. Pois é. Né? Aí, a questão partidária. Deixa eu colocar uma coisa aqui, vou provocar. Claro. Obviamente que eu tenho que provocar, não é possível, né? Vamos aqui imaginar aqui... Olha, não foi combinado, hein? Não foi. Uma questão aqui hipotética, né? Fantasiosa até, que eu namorei
Me casei, a minha namorada, o nome dela era PT no começo, e eu continuei namorando, me casei e percebi, no decorrer de alguns anos de casado, que esta mulher, PT, se transformou. E aí eu estou me divorciando dela hoje. Exato. Agora, o líder maior do PT, se eu não olhar para o partido, mas olhar para a figura do ex-presidente Lula, nós estamos vendo que ele está numa situação que dificilmente vai concorrer a qualquer eleição. Sim. Fato. Como que vocês enxergam esse país, esse partido que movimentou o país, que a gente não pode dizer que não, que teve lá seu início de sucesso indiscutível, que movimentou o país e hoje está vivendo um momento de que colocou o país na situação que está. E todo mundo falando a mesma coisa, né? Porque achar o culpado é a coisa que a gente mais faz. Fala um pouquinho sobre isso, Romero. Esse divórcio aconteceu? Olha, eu vou dizer para você, Querela, que todos nós, mesmo aquele que não votou no ex-presidente, nós tivemos uma grande decepção. Porque você vê um ex-presidente estar lá preso, ainda que dependendo de julgamento, já não mais no mérito, questões que nós como advogados sabemos que são processuais e que não tem muito a ver com aquilo que foi arbitrado, isso nos deixa muito tristes, né? Porque é uma liderança legítima, veio da população, as pessoas o escolheram, ele teve lá seus méritos, mas como todos nós não somos perfeitos. Um misto de sentimento, né? Por ser um líder e pela justiça. Exatamente. A grande dificuldade que eu vejo para o reerguimento e para o surgimento de novas lideranças, e a gente tem no PT e no Lula esse exemplo, é de que você personificou nele todo o PT. Perfeito. Então, eu conheço muitos intelectuais, pessoas que têm um conhecimento vasto, que deram suporte a ele durante esse tempo todo de 78 até hoje, são quase 30 anos, né? Que viam nele alguma luz diferente. E ele tem essa questão. Agora, o principal é substituir a criatura, porque ele é a criatura, ele não é o criador. Perfeito. Eu vou dar um tempinho para Dilson. Uma chance para Dilson pensar. Ele só vai falar depois do break. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio. No intervalo, nós criamos aí a fábula do divórcio partidário. E vocês estão loucos de curiosidade para ouvir o vereador. Vereador, o que você pensa disso? Primeiro que eu posso falar, né, com bastante propriedade, porque primeiro eu não nego isso, até porque minha história mostra, eu fui do PT. Mas isso não é uma vergonha, muito pelo contrário. Né? Por muito tempo. Aliás, foi o primeiro partido que eu me filiei e assim fiquei até meados do meu segundo mandato, quando resolvi mudar, porque entendia, você sintetizou da melhor forma possível, ou seja, houve um flerte, houve um namorico, depois um namoro, um noivado e um casamento, ou seja, me candidatei pelo PT na primeira oportunidade, não tive êxito, na segunda tive êxito, que foi a minha primeira eleição, me recandidatei pelo PT e depois disso tudo achei que, ou seja, você acabava levando um rótulo que não era para mim. E eu levava um rótulo de tudo isso que está acontecendo, que as pessoas avaliam dessa forma, né? Ou seja, às vezes você não consegue diferenciar. O político do partido, né? O político do partido, e meu avô falava o seguinte para mim: andas com quem andas e direi quem tu és. Então, se eu estava no mesmo ali, eu falei, eu não quero isso na minha vida. Perfeito. E resolvi migrar. Mas eu acho que, de fato, vive essa dificuldade de identidade. Porque uma coisa é o Lula e uma coisa é o PT. E elas se confundem, boa parte dela. Tanto que talvez as pessoas não votaram na Dilma, votaram no Lula. E a elegeram presidente da República após Lula. Uma grande parte das pessoas, talvez em São Paulo, não votou no Fernando Haddad, porque tão pouco o conhecia, mas votou no Lula porque era o candidato dele. Então, agora com este episódio da questão dele preso, ou seja, sem entrar no mérito também da questão jurídica, realmente o partido agora vai precisar encontrar um novo, não líder, porque talvez o Lula sempre será um grande líder, eu não tenho dúvida. Dos trabalhadores. Se esse homem se candidatar, ele corre um sério risco de ganhar a eleição. A eleição. Que é um outro estudo que poderia ser feito. Ninguém vota em ladrão. Ninguém vota em bandido. Né? Pelo menos se você perguntar para as pessoas, você votaria num bandido? Arrisco dizer. Eu aqui eu trago o Paulo Maluf, que comprovadamente ele pagou o preço agora. Não é? Mas votaram, né? Mas como você me fala que alguém não votaria em um bandido declarado? Perfeito. O Maluf foi preso agora. E como as pessoas falam, eu voto no Lula, ele preso? Ou seja, não é porque as pessoas votam em bandido, é porque tem nele uma certa outra imagem. Então, é algo desafiador. Você acha que esse fenômeno ainda vai acontecer, dele conseguir fazer mais um candidato agora salvo se ele conseguir aí uma reviravolta nisso e ele for libertado. E aí se não for ele, dificilmente. Eu acho que você acha que ele consegue, ele tem esse poder de transferir votos? Não. Eu acho que ele tem um poder, por exemplo, como eu disse, da Dilma, porque estava aí e vinha num processo do governo Lula positivo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, de alguns ganhos para o país. Né? De novo, não vou entrar no mérito de que preço isso foi pago para isso acontecer, mas eram números positivos, a economia caminhava bem, em crescimento, depois de uma certa estagnação, ou seja... E conseguiu transferir isso, elegeu uma presidente da República. E reelegeu uma presidente da República que não ia tão bem quanto ele. Da mesma forma, elegeu um prefeito de São Paulo, não conseguiu reeleger. E elegeu inúmeros governadores, na Bahia, em Minas Gerais. Foi fazendo. Hoje, claro, dificilmente ele tem este poder ainda de transferência. Né? Porque o camarada está preso.
né? E tem inúmeras ações na cabeça dele, as pessoas entendem isso. Mas você vê como isso desgruda dele próprio. Perfeito. O quanto ele desponta nas pesquisas, em primeiro lugar, e com uma larga diferença para o segundo colocado. E agora você vê, nós estamos tratando desses assuntos para você que está em casa, só para você poder entender, não é? É que nós queremos mesmo caminhar junto com você até outubro, lá nas eleições. Nós queremos entender esse fenômeno que é o Brasil, que é a política nacional. É um fenômeno. A gente entende que algumas coisas... Sem entrar no mérito das questões... eu sou advogado, tenho formação jurídica. Eu não posso chegar aqui e desacreditar na justiça do meu país, apesar de que tem muitas coisas que eu não concordo. Fica difícil, inclusive, para você ensinar a Constituição Federal em determinados momentos nesse país. Eu acho que hoje em dia um dos maiores problemas para quem é da área jurídica é a questão do ativismo do Supremo. Nós temos na Constituição Federal, você sempre lembra isso, Querela, os poderes são harmônicos entre si, são independentes, mas também são harmônicos. O que nós temos visto, que o Supremo tem tomado decisões e protagonizado situações, muito dizendo que a inércia da Câmara, do Congresso, que, portanto, eles é que vão julgar. Ora, isso não pode ser dessa maneira. Nós, há muito tempo, desde que o Brasil é Brasil enquanto república, nós aderimos a uma política de checks and balance, né? Você vai, um fiscaliza o poder, fiscaliza outro poder e, ao mesmo tempo, há contramedidas. Mas o judiciário não pode ser protagonista, ele não foi eleito para decidir leis, criar leis. O pior que não é só o STF, né? É a figura daquele membro do STF que passa a ser a pessoa pública mais poderosa porque determina, porque se contrapõe ao seu pensamento de uma forma veemente, mal educada, dando um mau exemplo por completo, porque tratarmos todos nós, advogados, juízes, promotores, os seus ministros, está lá na regra, né? Com igualdade e de forma não hostil, obviamente. No mínimo fingindo que tem educação. No mínimo, né? Fingindo, só precisa fingir. Agora, eles são protagonistas, né, de uma verdadeira vergonha nacional. Essa que é o em determinados momentos. Em outros... porque o grande problema é que muitas vezes eles se popularizam. Bom, já que o político, eu estou provocando a disso por causa disso, que o político não faz nada, é tudo corrupto, porque é tudo colocado no mesmo balaio, a gente não acredita nisso, mas é o que é a opinião comum. Pelo menos o fulano lá, esse que você está, que eu acho que mais ou menos começa com G, né? Não sei o nome, né? GM. Né? Ele pode ser um brutão, mas pelo menos ele tem coragem de decidir tais coisas, fazer desse jeito, fazer daquele jeito, enquanto que aquele outro que é mais polido não faz. A gente está vivendo esse drama de se politizar o Poder Judiciário de tal maneira que ele assuma protagonismo indevido. Eu acho ainda que o juiz fala nos autos. Exato. E eu acho que se quer popularidade e se quer algo vai mais... se candidatar. Exatamente. Vai lá fazer lei, vai usar... Sabe por quê? Não, e o ex-presidente do Supremo saiu fora, né? Pois é. Só pra gente lembrar, né? Gosta de criticar o político, mas na hora de falar eu vou ter que sentar na cadeira deles, eu sei a dificuldade que é. Adilson, a gente sabe as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia da política. Não é fácil. É um quebra-cabeça, é uma junção de peças. E frustrações, elas se levantam. Não Claro. Agora, vou trazer aqui para o cenário do nosso município. Nós temos aí a Casa Legislativa de Santos atuante, trabalhando, não é? Eu queria que você passasse para quem está nos assistindo qual a esperança que esse povo que está aqui pode ter em tudo isso que nós estamos vivendo. Porque eles estão incomodados.
estão vivendo de uma forma em dificuldades, quando você tem que contar a moeda para comprar comida, entendeu? Nós temos uma grande vantagem, temos a praia. A praia nos facilita porque é um entretenimento gratuito. Então nos ajuda a passar por esses momentos mais difíceis aqui. Mas é essa ideia que eu queria, porque eles querem ouvir. Votaram, né? E eu acho positivo isso. Eu acho que e passa também pela Câmara Municipal, porque é o ente político mais próximo das pessoas. Né? Mais próximo que um deputado estadual, federal, que um governador, que um prefeito. Mas eu sinto que também as pessoas, talvez pelo descrédito, elas se afastam, quando na verdade elas deveriam se aproximar. Sabe, eu creio muito que isso só vai mudar quando efetivamente as pessoas entenderem o verdadeiro poder do voto. E o voto não é só o voto de que você vai escolher alguém e vai lá na urna e deposita o nome dessa pessoa na urna e porventura o eleja. Mas depois vai lá pedir um favor para ele. Exatamente. Né? Que você acompanhe ao longo da sua vida legislativa. Não é que você veja os trabalhos que essa pessoa apresenta, as posições que ela defende. Porque, por exemplo, mesmo na Câmara Municipal, às vezes a gente escuta muito isso. Olha, mas a gente não sabe o que faz. E dos últimos, eu posso falar isso nessa nova legislatura, em especial que nós estamos à frente da mesa diretora, da presidência, a Câmara nunca produziu tantos trabalhos legislativos, sejam eles requerimentos, projetos de lei e audiências públicas dos últimos anos. Então, assim, é uma participação diária. Hoje, agora à tarde, amanhã, depois, sempre vai ter uma discussão na Câmara de algum tema que influencia diretamente na vida das pessoas. Perfeito. E você vê que a participação, às vezes, ela é bastante tímida. Claro, sabemos, nós temos a nossa dificuldade de publicizar os nossos atos por impedimentos legais. Estamos trabalhando para isso desde o início, para aumentar essa divulgação, no mínimo, para as pessoas entenderem do nosso trabalho. Mas a grande essência da coisa o grande conceito, a participação de fora para dentro. As pessoas participarem, acompanharem o trabalho dos legisladores, darem a sua opinião. Aí sim, eu acho que a gente caminha nessa sinergia para construir uma sociedade mais justa. E exercer de forma eficaz o seu voto. Você tem voz lá dentro. Exatamente. Rubens Moscatelli, nosso programa terminou. Suas considerações finais, aí eu passo para o Adilson encerrar, depois encerro eu. Só para dar uma conclusão, a gente não pode esquecer que no nosso condomínio, onde nós moramos, no grande condomínio da nossa casa, nós também temos direitos e obrigações. Uma das obrigações que também é um direito é de participar em assembleia, de reunião, de dar sua opinião, porque eu não acho que você, dentro da sua casa, do seu condomínio, do seu apartamento, você queira que aquilo ali vire uma bagunça. Perfeito. Então você tem obrigação de opinar positivamente. Não quer dizer que a sua opinião vai ser acatada, mas pelo menos ela deve ser ouvida. Então tem que exercer esse direito. E a mesma coisa com relação à Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Assembleia Nacional. É assim que a gente vira cidadão. Esteve conosco aqui, Adilson Júnior, vereador de Santos, presidente da Câmara aqui de Santos. Suas considerações finais, obrigado novamente pelo ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que mais uma vez agradeço aqui, Canela, Rubens, agradecer a você em casa aí pela oportunidade de ficar nos ouvindo, dizer mais uma vez que o nosso mandato é o seu mandato, por isso estamos à disposição no gabinete, no telefone, no WhatsApp, nas redes sociais, para poder te ouvir e a gente construir uma cidade da forma que queremos. Agradeço mais uma vez a oportunidade e a Deus por estar aqui com vocês, um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Amém. E você que nos assiste, muito obrigado por nos acompanhar. Daqui até outubro nós vamos estar aí discutindo bastante política, nos ajudando aqui a entender o que nosso país precisa e como que nós vamos fazer através do nosso voto para poder melhorar a nossa nação. Fiquem com Deus e nós vamos nos ver na próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.